Estamos de volta com a cabeça para cima e hoje estamos debatendo as fobias. E estamos descobrindo, na verdade, que todos nós somos um pouco fóbicos. Por quê? Porque a raiz de tudo está na ansiedade. Estava dizendo aqui agora há pouco, no intervalo, e digo para vocês, até por temperamento, sou uma pessoa calma, relativamente calma, tranquilona e tal. Mas eu tenho uma questão com ansiedade. É uma questão que, para mim, eu tenho que estar atenta, que pode fugir do controle. E finda me causando males, não é verdade? E por que eu compartilho isso? Porque é parte do enfrentamento da coisa, fazer de conta, dizer, negar, não. E eu acho importante também dizer, porque quando a gente diz, aquela outra pessoa que às vezes olha para a gente e fala, não, aquela pessoa não tem nada disso, fala, ah, nossa, ela tem, eu tenho. E aí? Mas o que você tem que fazer? Você tem que tratar, você tem que atentar, você tem que olhar, você tem que tentar ver onde está a origem para lidar, que me leve, essa questão específica mesmo da fobia, a patologia, geralmente tem origem, tem alguma coisa que aconteceu ou não, simplesmente a origem está naquele caráter mais ansioso da pessoa ou a combinação, não sei, como é que é isso? 99% dos casos, nós sabemos que está relacionado, nós estávamos conversando isso também, é pós-trauma. Algum trauma, alguma 99%, coisa. Se nós formos buscar, nós vamos encontrar. Sim, né? Entendi. Alguns casos não, mas mínimo. Se você fizer, hoje a gente entra inclusive dentro da terapêutica, já existe até a característica de hipnose, né? Que vai no sentido de regressão, para que possa descobrir a sua origem. Porque às vezes a pessoa nem lembra. Exatamente. Assim, não, normalmente não lembra. Não lembra. Porque normalmente faz é na parte infância. da sua infância. A infância é uma... Você tem alguma lembrança de alguma coisa que originou tudo isso? Foi numa época que eu tinha até a síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Eu não podia ver o avião por causa do 11 de setembro. Aí, nessa mesma época, eu tomei um susto com um palhaço, num circo. Um palhaço veio brincar comigo, eu me assustei e desde então eu sempre Você era criança? Eu era criança. Desde então eu sempre tive medo de palhaço. Você viu o impacto que o 11 de setembro teve? Muito interessante a correlação, inclusive, de um ato que a princípio não teria nada a ver com a situação gerada da fobia. Né? Ele não teve fobia do avião, né? Ele teve a fobia de uma situação onde que ele se apresentou nesse período. No mesmo período que eu tinha. Obviamente, de repente, cada um de nós tem esses níveis de ansiedade. E alguma coisa é o gatilho. A gente sabe que aquela questão do 11 de setembro, ela foi explorada de uma forma, assim, tremenda pela mídia. E crianças, todo mundo foi exposto àquilo, melhor dizendo. Então, e daí, justamente naquele momento, você tomou um susto, no momento que estava uma ansiedade, uma situação com aquilo. E o que permaneceu, o resto sarou. O avião, você pode ver o avião hoje que não causa problema, mas o palhaço... O medo de palhaço que prevaleceu aí até hoje. Aproveitar até o exemplo atualizado, né, da questão das crianças com a perda do Brasil. Não é verdade? Então, isso foi uma coisa que... O que aconteceu com eles? Por exemplo, você falou que uma das coisas que acontece é a pessoa congela. Foi o que a gente viu acontecer. Havia uma expectativa, de repente, muito grande, um temor, uma ansiedade muito grande ali. E diante daquela situação de susto que aconteceu, em vez de fugir, em vez de correr, em vez da adrenalina bombar para reagir, todo parece que congelou. Mas é isso mesmo? Naquele momento também tinha um item que foi importante. Tudo mudou. Então, o desconhecido é uma questão que deflagra a fobia. Ansiedade. Então, você, diante do desconhecido, você não tem esquemas ainda mentais preparados para solucionar aquele problema. Então, o que você faz? Você regride. Normalmente, a mentalidade humana vai regredindo. Você vai regredindo até o ponto... Aquela capacidade que a tua maturidade te dava de elaborar ou de ver uma saída, ela apaga. Você regride para você achar uma solução, para você sair daquele problema que você não acha solução naquele momento. Então, você faz uma regressão até o momento que você se sente seguro. Então, dos jogadores,
os comentaristas todos falavam, eles estão parecendo garotos jogando. E isso é real, eles regrediram até o ponto, isso a gente pode levar para qualquer fobia, a pessoa vai regredindo até o momento que ele se sente seguro. Então, ele fica infantilizado, ele fica querendo ficar mais com familiares, pessoas que têm mais confiança. Isso é normal acontecer. Esperado. Isso é esperado. A reação humana, né? A reação humana. E isso vai refletir amanhã, né? Não é hoje, vai refletir amanhã num processo de fobia. Sim. Isso Diante de uma situação um pouco mais, que precisa um pouco mais de dolorosa ou assustadora, alguma coisa que causou. Aí a pessoa vai regredir. Como identificar, então? Claro que todos nós estamos nos identificando, porque de alguma forma alguma coisa nos assusta mais ou menos ou nos causa por associação com experiências negativas do passado, que podem ter deflagrado um caso patológico de fobia ou não. Mas como então diferenciar aquilo que é aquele medo que está ali, meio ali, mas está ali, dá para você levar. Mas quando a coisa começa a ir para o campo, isso, que se torna efetivamente uma fobia clássica e que demanda tratamento. Ela foge do controle quando o tempo é exagerado ou então a resposta é exagerada. Então, vai entrar numa floresta, é um desconhecido, vê alguma coisa, acha que é uma cobra. Então, aquele medo normal e bom, ele vai tomar conta do seu corpo. Isso significa que você vai ou fugir ou vai ver uma forma de sair. O fóbico, ele começa a ver aquilo ali, ele tem uma resposta completamente exagerada, ele não consegue mais fazer estratégias de soluções para aquela condição ali. Então, ele sai, ele foge totalmente ao controle. Um exemplo mais simples, por exemplo, que ele colocou, doutor, mais do dia a dia, uma festa em casa, ou de repente foi você mesmo que colocou, não lembro. Foi o doutor mesmo. Doutor, pronto, uma festa em casa. E aquela pessoa que devia estar querendo curtir a festa vai e se recolhe no quarto, quer dizer, por que está errado? Está carrancudo, está bravo, está não sei o quê, e às vezes não compreendem que é algo que está fugindo, como você falou, fugiu ao... E a permanência, né? Complementando o que a colega falou, a permanência também é importante, né? Nós estamos, a fobia, ela se apresenta, eu extrapolo, mas muitas pessoas podem não perceber que eu extrapolei, né? Aí eu repito de novo o mesmo ato diante da mesma situação várias vezes. Então, claro que isso é o processo fóbico, né? Como a própria literatura está dizendo. A fobia não é ter medo apenas, é extrapolar esse medo, né? Então, isso é importante. Quando vai para o campo da irracionalidade, exatamente. Você não tem como explicar. Agora, nesse caso do rapaz que vai para o quarto, normalmente o que ele tem? Ele tem medo do medo. Então, para ele não entrar em contato, o que ele faz? Ele foge daquela situação. Ele vai fugir da situação que causa o transtorno. Então, ele vai ficar recluso, ele não vai mais para ambientes. Ele não vai entrar no prédio que tem elevador. Não vai entrar no prédio que tem elevador. Então, ele vai... saindo daquela exposição, o que é muito pior, porque aumenta o processo de medo. Ele começa a ter o agorafobia, que é o medo do medo. Bem, deixa eu abrir um parênteses aqui, que vocês poderiam dizer, mas de repente vocês dizer, gente, quando uma pessoa está com esse tipo de problema, nós não temos, eu observo, a gente que trabalha com atividade pastoral e lida com pessoas, e na minha própria vida eu já experimentei isso. A gente tem um preconceito muito grande com os doutores, os preparados para tratar as questões da mente e da alma. Então, a gente não tem nenhum problema de ir no cardiologista, nenhum problema de ir no obstetra, no ginecologista, ou de ir, sei lá, num reumatologista, mas a gente tem um preconceito horroroso de ir no psiquiatra e no psicólogo. Ah, não, eu não estou doido, não. Não, gente, o médico... Os neurologistas, os neurocientistas, os neuropsiquiatras, os psiquiatras, os psicólogos são a especialidade a quem você deve... Estou certa? Esse preconceito? Com certeza. Inclusive, vai virar uma fobia, né? A fobia de não ir ao psiquiatra, não ir ao psicólogo, não ir ao psicoterapeuta, né? Então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, a fobia, ela transpassa de tal forma o normal que ela busca outras fobias.
Entendi. Sim. Então, eu sempre digo isso, o alerta, a gravidade, vamos logo identificar. Esse negócio de evitar, então, né? evitar achando que é uma solução, não é uma piora. É uma piora. Entendi. Né? Nós não podemos deixar, temos que Viver deixar protegendo claro aquela pessoa, que né? exatamente, muitas vezes, né? A nossa proteção para que evitar, mas também o enfrentamento sem orientação não é positivo, não é, né? Vamos falar no Reforça caso a da memória. patologia, na fobia que ele apresenta como a fobia de palhaço. Nós várias vezes Criança já tem medo de água. vimos, Não, vamos entrar na piscina, mas já aquele vimos pai- o pai ou a mãe, obrigando. né? De uma forma inconsciente, forçando essa criança a participar desse ato. Então, tudo isso tem que ser um acompanhamento. Porque existe medicação, existe terapia, né, doutora? Existem todos esses fatores para que isso seja curado. E é uma causa de memória. Então, o que o psicólogo, o psiquiatra, eles vão fazer? Eles vão resgatar, vão fazer essa reengenharia dessa mente para chegar na causa e destruir aquela memória traumática. Exatamente. É o cognitivo. E né? é cognitivo. Então, você faz uma Pelo nova que eu vi na memória. pesquisa, o tratamento efetivo levado a sério, ele alcança um bom nível de sucesso de cura. Sim, inclusive cura. É a cura plena do Agora, pelo menos fobia. controle. Aquele que faz o tratamento, com certeza, ele terá a cura. Porque Agora, ele tem que fazer o refaz, tratamento. Ele refaz as memórias, ele refaz os esquemas mentais Vamos dele. fazer o seguinte, a gente tem que ir ao intervalo, mas a gente vai voltar falando justamente do tratamento. A gente já identificamos em que situações, e o que eu pude perceber aqui, que o ideal é que você não deixe a coisa desandar muito, não. Quando você começa a perceber, e há situações em que a própria pessoa ela não vai perceber isso, a família. Porque as fobias, por exemplo, existe idade, elas tendem a aparecer mais na idade adulta ou mais quando é criança. Porque se é quando é criança, cabe aos pais ou ao adolescente. Claro. Quer dizer, quem que vai ajudar, quem que vai interferir no sentido, ou se a pessoa às vezes não tem condição mesmo de ela própria, ela tem a fobia do próprio médico que vai. Então, como ajudar a interferir? A gente já percebeu quando. Né? Agora, como fazer isso e como efetivamente levar a cabo um tratamento para enfrentar. E você vai poder contar para a gente um pouquinho, João Gabriel, como é que você tem enfrentado aí essa situação. A gente volta já já. Cabeça pra cima.